boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai estar assistindo essa live, mas seja bem-vindo. E hoje a virada de chave, mas sabe aquela virada de chave mesmo? Vai ser maravilhosa, maravilhosa. Vocês vão ficar surpresos com o nosso convidado. E dizem que é assim que funciona, diz que um convidado não convida, mas ele convidou outra, ou vai trazer um convidado, né? Eu falei, como que eu vou falar não para ele, né? Não tenho como falar não. Mas agora, antes de falar assim dele, eu quero contar, antes de chamá-lo, quer dizer, eu quero falar sobre além dos limites e uma jornada de superação. Essa história, Espartaco Valente. Olha o nome, Espartacus. Aí eu fui procurar Espartacus, né? O significado, o que ele fez, quem é Espartacus na história, né? Na Bíblia, de onde ele vem. Aí descobri que é um famoso gladiador que ele lutou, ficou célebre, conhecido. Ele lutou na Batalha dos Escravos. Então, evolução espiritual, luta pela liberdade e superação de desafios. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ele se tornou símbolo, né? Conhecido como um grande líder. Falei, de onde vem? Estava na internet e assisti uma live e estava lá, Espartacus Valente. Fui atrás desse homem, faz hora que eu estou atrás dele. Porque ele é a história da superação. Não está no gibi, não está na Bíblia, não está na enciclopédia, mas está aqui, ao vivo e a cores, para falar com vocês, com todos nós, a história de superação dele. E vamos lá, vamos chamar nosso convidado muito querido, estudioso, ele é muito pesquisador, ele busca o conhecimento, busca conhecimento. Então, vamos ter uma conversa bem descontraída, eu quero que vocês façam bastante pergunta para ele. Vocês vão se surpreender com a pessoa maravilhosa dele. Vamos lá com vocês, Espartacus Valente. Vem aí, boa noite, fofinho. Vamos lá. Seja bem-vindo. Olá, saudações, Sheila, fofinha, né? Sheila Martins. Saudações a todos que vão estar aí no chat, que vão chegar depois, né? Para mim é uma honra, Sheila, estar aqui com você. Muita gratidão por este convite, né? E para quem não me conhece, né, eu sou Espartacus Valente e tenho um canal chamado, com meu nome também, né, Espartacus Valente e Expansão da Consciência, né? E é isso. Estou aqui para contar um pouco sobre as minhas experiências vividas, né? Vividas, eu vivi desde a minha, vamos dizer assim, a minha infância até a juventude, de certo modo, né? Passando na fase de adulta, onde houve uma despertar. Sim. Eu acho, Espartacus, estamos chamando a atenção aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu fiquei, assim, muito encantada de ver o seu desempenho e a sua busca de procurar conhecimento, você nunca se entregou. Aí, é valente mesmo. Como eu falei na chamada, o valente não é só no nome, não. Ele é valente mesmo, ele é guerreiro, ele vai atrás. E
eu fiz questão de trazer ele, porque tem muitas pessoas que tiveram traumas na infância e se apegaram a esse trauma e pararam a vida, estacionou. E ele tem uma facilidade para. E até vai ensinar, dar uma dica para vocês, como vocês deixaram esses traumas para trás. Não é, Espartacus? Vamos começar assim, que começa bem cedo a história dele. Ele quase morreu afogado, ele caiu de uma ribanceira. Ah, antes dele começar a contar, vamos dar boa noite para o pessoal, Espartacus? Bora! Vamos lá, vamos dar boa noite para eles que estão chegando. Academia Olímpia, Mari, tudo bom, Mari, linda? A Yolanda também, o Sandro Caldas. Calma, fofinho, você já vai saber quem que é esse convidado ilustre que vai aparecer daqui a pouco, tá? Não se desespere. Aqui vai ter história maravilhosa. O Oswaldo também está aí, muito bom. A Renatinha. Tá lá. Tá. O Oswaldo, a Renata, a Zenir também. O Oswaldo já chegou, estou aguardando. Que bom, Renatinha. O Neu Martins também está aí, já chegou. Zenir Terezinha, seja bem-vinda. Olha que delícia. Claro, conforme. A Helena Ferro também está aí, já chegou. A Tânia Dias, Dimensional. Que legal. Boa noite, cheguei. Ela é da onde? Boa noite. De São Caetano do Sul, São Paulo. Seja bem-vinda, fofinha. Que delícia. Ricardo Ferro também. Seja bem-vindo. Que coisa gostosa, né? Boa noite, fofinha. E ao fofinho Espartacus. Tá vendo que delícia? Boa noite, Renata. Tá bom, olha aqui. A Sara também, a Sara Nantes Flores. Ela, seja bem-vinda e parabéns, porque sexta-feira é aniversário dela. E vamos que vamos, viu? Tem mais alguém? Conforme vai passando a live, a gente vai falando oi para quem está chegando, né? Vamos Exatamente. lá? Vamos lá, Espartacus, contar. Olha, eu sou inscrito lá no canal do... Como é? O Olímpia, né? O primeiro tá... Academia Olímpia, olha aí, Mari, ela é inscrita no canal, viu? Tá vendo que bonitinho? Que coisa gostosa, né? A Rose Carlotto também acabou de chegar. Seja bem-vinda, fofinha. Vamos ter história. Olha, gente, arrasta a cadeira que nós vamos agarrar na prosa agora, hein? Que agora tem história. Esse menino tem história para contar. Vê se ele não é valente. Começa assim, vamos começar do começo mesmo, né? Lá quando começar. Eu vou começar bem do começo, antes de eu nascer. É louco, né? Vamos lá. Mas é isso mesmo, vai. Vamos falar oi para a Mônica Coller, que ela entrou agora. Pronto, fofinha, seja bem-vinda. Vamos lá. Bom dia, gente. Ou melhor, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja a hora que você... Isso. Alguns vão ver aí, né? Como muitos já me conhecem, eu sou Espartacus Valente, né? E sabendo hoje em dia que todos nós, dimensionais, né, já viemos para cá, para o nosso sistema Terra, com um propósito, né? E muitas vezes na nossa vida, nós enfrentamos tantas situações que não conseguimos entender, mas é quando buscamos o conhecimento, né, na nossa vida, que nós descobrimos que todos nós viemos com uma programação já preparada, feita. Então, nessa programação da vida, a gente entra num estado tipo de
vamos dizer assim, de uma peça teatral, onde eu e você, nós somos os atores, né? Nós somos aqueles que, os protagonistas da nossa vida, né? Aí eu estava me perguntando até ontem se eu sou o protagonista da minha própria vida, assim como todos nós. Quem são esses que nos assistem? Né? Existem dois lados que nos assistem, né? Um que torce a favor e um que é contra, né? Assim como a gente assiste filme, né? Que nós torcemos para que o mocinho vença, né? Quem é que torce para que o bandido vença? Ninguém. Eu nunca torci, né? Eu já nasci com um senso de justiça muito forte, sabe? Já nasci, desde criança, eu me lembro que eu sempre quis ser um super-herói, sempre quis poder ajudar a mocinha em perigo, sabe aquela situação toda, né? Bom, e como eu estava dizendo que eu ia falar minhas experiências antes de eu nascer, Antes de porque, nascer. porque eu estava vendo aí uma pessoa muito importante na minha vida que apareceu, ela falou comigo ontem, e ela estava com um vestido que é florido, o fundo dele é meio vermelhado com rosa, com flores branca, vermelha, preta, sabe? Bem florido. Colorido. E quando eu vi aquele vestido, eu fiquei num momento assim meio... eu tive um piripaque do pirocó no momento. Como assim o piripaque do pirocó? Não tem o piripaque do Chaves, né? O pirocó também não tem o piripaque dele. Ele fica duro ali, é preciso chamar ele para ele se acordar. Aí ele acorda, né? Eu fiquei atento naquele vestido e a moça falou para mim, a mulher falou, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, não, é porque esse vestido me traz uma lembrança muito incrível, né? Porque certa vez eu tive uma conversa com a minha mãe. Eu disse, mãe, a senhora sabia que antes de eu nascer eu já lhe via? Ela, como assim, meu filho? Como assim? Eu disse, a senhora ficava na porta de casa, eu, seu primeiro filho, claro, a senhora ficava lá na porta da casa, muitas vezes esperando meu pai chegar de algum lugar que eu não sei, não lembro, e a senhora ficava ali acariciando a sua barrigona, né? E a senhora pensava no seu primeiro filho, né? E ali eu sentia o seu amor, o seu afeto, e a senhora passava a mão nessa barriga e a senhora estava com um certo vestido assim, né? E a minha mãe, ela sempre foi boa de memória. E eu detalhei para ela, ela se espantou naquele dia, né? Disse, mas sim, eu tinha. Aí eu detalhei o vestido para ela. Eu disse, pois é, como eu sei disso? Porque eu lhe vi. Mas só que eu estava num estado assim, de consciência, acredito, como se fosse fora. Ao olhar aquela mulher ali, como é que eu sabia que ela está grávida de mim, né? É interessante isso. Nasci, né, depois. Eu estava até falando para a minha amiga Tânia, Deus que está aí, que eu fui uma criança muito abençoada. Talvez porque eu nasci com o primeiro, né, primogênito, a minha mãe estava num estado de vida boa, estava cursando medicina, e eu tinha todas as regalias na minha vida, assim, de criança, que eu não lembro, claro, mas ela dizia que eu tinha os melhores brinquedos, a melhor alimentação, tinha minha babá que cuidava de mim quando ela precisava sair para fazer os trabalhos dela, né? Tudo perfeito, né? Tá. Aí depois veio os outros filhos, aos poucos, né? Nasceu um, nasceu o outro, nasceu, e foi. A vida foi passando, né? Claro, nesse intervalo aí eu tive minhas pequenas batalhas, que eu não sei se eu posso dizer espiritual ou dimensional, que a minha mãe, quando ela ia trabalhar, ou que ela ia para algum canto, ela me deixava na rede, e como eu era um pouco danado, mas eu não conseguia andar, eu
Eu consegui andar já com, acho que foi com 3 anos de idade só. Aprendi a andar, né? Devido às pernas, todas estavam fracas. E incrível que, quando ela saía, ela costurava a minha rede, ela costurava a beira da minha rede para eu não cair. E uma vez, eu, com força, eu consegui abrir e vi, como eu conto lá no meu canal, está lá na parte de, acho que é vídeos, né? Minhas experiências, eu conto lá no meu canal que eu via aqueles seres na porta de casa em formas de leões brigando, né? Mais corpo de homem, 2 leoninos, um leão e uma leoa, né? 2 entidades brigando contra uma que era muito mais feia, em forma de um réptil, de um dragão, querendo entrar para o quarto, né? E eu ficava lá na minha rede com medo que aqueles bichos entrassem. Só que aqueles 2 leões, em forma humanoide, eles lutaram contra aquele bicho que queria entrar, né? E quando a minha mãe chegou, eu lembro que eu falei para ela, mamãe, tinha 2 bichos aí querendo entrar, mas tinha 2 gatos Leões. grandões querendo, não deixando eles entrar, né? E ela vinha, me agradava, sabe? E eu lembro que toda vez que eu abria os olhos em cima da rede, vinha aquela serpente pronta para me comer, e eu fechava os olhos e ela sumia, né? São coisas interessantes que eu sempre lembro da minha vida, né? Já foi me moldando ali um estilo de luta, de se proteger, sabe? Aí depois, ontem eu me deparei com uma situação. Ontem eu fui fazer meu MDPL da pedalada, né? Fui pedalar de novo. Aí quando eu via, já de noite, via um trator. E sabe, o medo que eu tinha era daquela máquina, trator, né? E eu comecei a rir porque já não tenho mais medo daquele negócio, daquela máquina. Mas quando ela vinha naquela rua escura, assim, o cara vinha de lá e eu vinha daqui com a minha bicicleta, por um momento eu balancei, né? Aí eu joguei meu triciclo para o lado assim, desci dele e deixei o bicho passar por mim. E fiquei olhando. Por que eu fiquei naquela época com trauma? Porque a minha mãe me deixou numa esquina, foi comprar pão na outra, e veio um cara com um trator daquele e fazia com aquela boca assim na minha cabeça. Eu vou comer, né? Porra, eu era criança, eu meti a mão assim, né? Aquilo ali foi o meu primeiro trauma de criança. Eu só perdi o trauma de criança quando eu, numa estrada aí, eu cansada de andar para chegar na cidade, veio um tratorista de lá. Quando eu vi aquele bicho vindo, eu quase pulo para dentro do mato. Mas ele falou: ei, meu filho, vai para onde? Eu estou indo para casa. Suba aqui, bora que eu vou te levar. Aí eu subi naquele bicho, foi quando eu vi que aquilo não come ninguém, né? É uma máquina, né? E eu peguei a carona naquele trator. E ontem eu comecei a rir com aquilo, né? Tá, bem. Mas voltando agora de novo aos episódios passados, né? Então, a nossa evolução, ela vem assim, gradativamente, né? Crescendo. E todos nós somos dimensionais. Quantas pessoas não tem aí, olha, lindas histórias. Quantas pessoas não têm lindos relatos para falar? E eu digo, eu quero escutá-los também, né? Cada um. Né? Escutar você também, pouquinho, né? Tem histórias, né? Então, minha vida foi assim. Depois a minha mãe, ela casou, descasou, ficou solteira, e o último marido dela aí, que foi o pai das minhas irmãs, né? Que era um ferreiro muito bom para a gente, né? Ele se sacrificou muito pela gente também. Passamos necessidade junto, mas ele sempre estava junto também. E aí depois ele veio a falecer, né? Problema, acho que coração, alguma coisa assim. Eu lembro que ele acordou não, né? Eu acordei e ele estava morto ao meu lado, né? Ah, tá. Mas olha, Então, eu sei que essa história é muito linda, mas eu queria voltar lá atrás ainda, porque você era bem pequenininho,
quando alguém te salvou do rio, que você era muito danado, se jogou na água. Eu vou já chegar lá, tá? Ah, Eu você já está indo para lá. Ah, tá. eu Que estou bom. indo em ordem cronológica. Tá? Que ótimo. Essa história é Mas só que maravilhosa. eu tô resumindo, porque se eu for contar Sim, detalhes aí, claro, claro. tá? Só vou falar mais específico quando chegar nessa daí. Tá. Então, o meu padrasto partiu, né, para o segundo anel, como a gente sabe bem. Aí começou a minha trajetória, né, de luta. Né? Foi quando a minha mãe solteira, na época ela não recebia nenhum benefício, não tinha isso. Então, a gente vivia de ajuda pelos outros. Uns parentes, não parente não, uns pessoal aí chamava-se padrinho das minhas irmãs e dava uma ajuda aqui e ali, mas era de complicado, né? Então, eu disse, não, eu vou trabalhar, porque senão não vai dar. Eu conheci um japonês lá em Parintins, mais um senhor chamado Zé Raimundo, e eles me arrumaram um trabalho lá no matador de gado. Eles eram sócios, né? Esse Zé Raimundo, ele gostou muito de mim, me levou na casa dele. Ele queria me adotar como filho, né? Olha, se você vir para cá, eu vou te dar tudo, vou te dar escola, vou te dar tudo, você vai. Só que, caramba, eu não podia ir para lá, porque tinha minha mãe, né? No dia que eu fui lá, provei de tudo. Ele me levou no melhor restaurante, comprou roupa, comprou sapato, né? Ele disse, olha, se um dia você ficar para mim, um dia aquele carro ali será teu. A casa muito linda, era chique. Mas aí eu falei, César Raimundo, né? E a esposa dele lá também. Eu ainda não tinha completado 9 anos ainda. Né? E eu disse, olha, eu gosto muito. Mas eu tenho a minha mãe, não posso, né, aceitar a sua proposta. Minha mãe já está aí, tenho meus irmãos, né? Meus irmãos, e eu preciso ajudar ela. Né? Aí ele, tudo bem. Aí ele me trouxe para casa, foi na época que eu continuei trabalhando toda manhã, eu ia para o matador de gado, né? Que E como eu idade lhe você falei, tinha, Espartacus? eu tava para completar 9 anos, ainda estava com 8 e pouco. Né? E foi trabalhar? Foi, no matador de gado. O meu trabalho lá era lavar vísceras, né? E na beira do Rio Amazonas, mas eu não ganhava dinheiro, era só, o salário ali era só ganhar vísceras ou então a cabeça do boi. Eu já tinha força para carregar a cabeça do boi, o meu irmão que me acompanhava ainda não, né? E nós íamos para lá muitas vezes, né? E certa vez eu escapei de ser comido por um peixe lá grande, só não fui porque tinha um senhor bem gordão que estava na minha frente e ele que foi atacado. Mas como o homem era grande e forte, ele baqueou o peixe lá. Não sei que peixe era. Alguns estavam dizendo lá para nós que era uma pirarara, que é um dos peixes da Amazônia, de boca grande. Né? Então, aí, na época, eles me tiraram mais do meio da onde eu estava e vim mais para a beirada e fui lavar vísceras no cercado. E eu ia para lá também ajudar a limpar o matador, depois tirar todo aquele sangue, aquele do boi, e via o boi lá sendo morto. Era triste, sabe, para mim. Mas eu continuei. Foi numa dessas vidas, que agora eu vou chegar naquela parte lá do vídeo que eu lhe mostrei, né? Ah, sim. Que me chamou a atenção. Né? Foi numa vida daquelas que eu disse, não, hoje eu vou, que hoje parece que o negócio lá vai ser bom. Né? Ela tinha muito cuidado comigo, ela não queria que eu fosse, né? Mas era necessário. Ela disse, olha, eu não vai, eu dou um jeito e a gente almoça. Não, mas eu preciso, eu fui. Aí na volta de lá, porque assim, ó, a estrada ia embora, lá no final era o matador. Desse lado aqui era um lago e do outro lado ficava o Rio Amazonas. Só que onde ficava o Rio Amazonas era muito lá embaixo, era tipo um abismo, sabe? Aí a gente eu ia naquela estradinha e ao pouco aquela rua foi se quebrando. Não sei se hoje ainda existe. E na volta, quando eu vinha com
um bocado de coisa tinha ganhado vísceras, tinha ganhado a cabeça do gado, sabe, do boi, né? Veio tudo na sacola, no meu ombro. Eu vim andando. Veio um cara de lá, um rapaz, né? E ele disse assim, passa para cá essas coisas. Aí eu, como? Passa para cá esse negócio aí. Aí eu, cara, mas isso aqui é o meu almoço, é o meu sustento com a minha mãe e meus irmãos. Ele passa para cá agora, ou tu vai pegar muita porrada daqui. Aí eu vi que ele ia engrossar mesmo, né? Que ele começou. Aí eu, tá bom. Aí eu, calma aí. Aí eu deixei as coisas assim, aí eu me preparei. Agora é que eu ando, né? Eu vou brigar. Pô, mas eu sou pequeno para lutar com um homem grande. Mas mesmo assim eu me preparei. Aí na hora que ele se preparou, aí eu ainda disse para ele, tá de bota, né? Pô, mas tu vai brigar comigo com bota, tira a bota aí. Pô. Aí ele, aí na hora que ele fingiu que tirou a bota, ele, ele não me deu, ele me deu um chute muito grande no peito, sabe? Né? Na hora que ele me deu aquele chute, eu perdi o fôlego. Foi bem em cima do peito mesmo, como eu costumo dizer, em cima da caixa de catarro. E eu sempre fui problemático, problema de respiratório, sabe? Asma, essas coisas. E às vezes eu ia trabalhar, quantas vezes eu ia trabalhar com problema de falta de ar? E passava ali um momento ali no trabalho. Né? E naquele dia, quando ele me chutou, eu me desequilibrei, caí no barranco. Né? Aquele vídeo me chamou a atenção porque foi do mesmo jeito, na mesma coisa, que eu fui caindo, sabe? Caindo, e eu tentava, era ficar meus dedos no barro. O barro ali estava meio, tinha dado uma pequena chuviscada à tarde, e o barro estava liso, e o barro liso é complicado, né? E eu tentando segurar, e eu ia escorregando, sabe? E ao mesmo tempo trincava os dentes, porque na hora que eu ia escorregando, era cheio de pedrinhas, sabe? Ia me ralando. Né? E eu tentando segurar. Eu olhava para o lado assim, não via nada para pegar, que nem naquele vídeo, nada, sabe? Nada. Quando chegou um pouco mais adiante, que eu vi umas raízes de uma árvore bem grandona. Aí eu tentava alcançar com o braço, mas não dava, porque eu tinha que ciscar para tentar me segurar. E eu olhava cada vez para baixo e as águas perto de mim já. Eu não sabia nadar na época. Né? Se eu caísse lá embaixo, eu morria de duas formas. Uma, que eu ia cair em cima das pedras, que estava lá embaixo, e outra era afogado se eu não caísse nas pedras. Né? E as ondas batiam muito forte. E eu, naquela agonia ali, tentando, sabe? Até que num dado momento, quando foi escorregando, eu senti que eu alcancei a raiz da árvore. Eu segurei lá muito forte na raiz da árvore, assim, aí eu fiquei pendurado. Não tem a parte lá do vídeo que eu mostrei, né, que o cara fica pendurado. Só que lá naquele vídeo, ele cai na água. Ele cai na água e dali acho que ele vai embora para outro lugar. Lá não, lá na realidade, eu não caio na água. Eu consigo segurar na raiz de uma árvore que, por milagre, apareceu ali, sabe? Eu estava sem esperança. Né? Ali, se eu caísse, ia ser fatal. Hoje eu não estaria aqui. Né? E consegui segurar aquela raiz da água. Quando eu segurei, eu fiquei em algum momento esperando ali o descanso e, ao mesmo tempo que eu olhava lá embaixo, as ondas da água do rio Amazonas, que é um rio barrento, mais forte, quebrando lá nas pedras, né? E muito forte, chega a fazer um barulho terrível, sabe? A zoada do rio batendo ali nas pedras. E o barranco quebrando. Aí eu subi novamente, escalando aquelas raízes. Como eu era criança, aquelas raízes suportou meu peso. Né? Porque se fosse um adulto mesmo, acho que não tinha suportado, não. Mas como eu era criança, suportou meu peso e com muito esforço, mas muito, sabe? Eu consegui novamente subir
cheguei na beira da estrada, todo sujo de barro, sabe, ralado, né? Aí eu fiquei ali tomando um fôlego, né? E, ao mesmo tempo, me veio um sentimento de uma emoção, não de tristeza, mas de raiva, sabe? Ao mesmo tempo, cresceu em mim assim, uma vontade assim, muito grande de matar, né? Se eu pegasse a pessoa que tinha feito isso comigo. Aí eu fui lá do outro lado, atravessei a rua, foi do outro lado, tinha o lago, faz parte do Rio Negro, que é tipo um cor de café. Eu me lavei toda a ferida, tirei todo o barro, me limpei, me preparei, né? Aí eu pensei, pô, e agora o que eu vou falar para minha mãe? Porque a minha mãe, na época, apesar dela ser nova ainda, mas ela tinha um problema, assim, acho que era de coração. E além de que ela tinha problema respiratório de asma também. Aí eu fiquei, cara, eu não vou falar isso que a minha mãe, que eu fui atacado por um cara, senão minha mãe vai ter um treco, né? E ela não vai deixar vir. Aí eu cheguei em casa, né? O que foi que aconteceu? Por que tu tá assim? Aí, cara, mãe, hoje não deu nada lá, né? Aí eu inventei lá, foi a minha primeira mentira para minha mãe. Não deu nada, né? Aconteceu uma coisa lá e disseram que só amanhã. Mas por que você está assim? Ah, eu vim ali, eu não acabei escorregando e caí ali no meio daquelas pissarras na rua e me sujei tudo e vim embora. Não quis contar para ela, né? Sim. Aí eu Nossa. fiquei tranquila, né? O resto da tarde pensativo, ela dizia assim, tu não está me escondendo nada, né? Eu, não, não. Tá, aí tudo bem. Já passou, é importante que tu tá bem, né? Graças a Deus, meu filho, isso aqui. Deus, se ela soubesse o perigo que ela... sabe? Nossa. Aí eu fiquei, aí quando foi no outro dia, eu peguei, né? Tinha uma peixeira grandona que era do finado, do lado finado, né? Que ele tinha deixado. Aí eu botei na bainha, coloquei aqui atrás, né? Do lado, e a outra eu agasalhei aqui, que era tipo um teçadinho na bainha, eu coloquei aqui em forma de espada e fui embora. Aí se eu encontrar aquele cara, hoje ele morre. E fui embora. Mas, sabe, eu fui várias vezes e nunca mais encontrei aquele homem, sabe? Também eu não falei nada lá para os meus patrões, que era o japonês e aquele outro que queria me adotar, porque eu tinha medo que, se eu falasse, eles iam contar para minha mãe, aí a complicação ia pegar, né? Então, Nossa. esse foi um dos episódios, né? Aí o tempo foi passando, e a gente morando na beira do rio. Eu tenho uma música que eu canto assim, ó, que é uma toada do boi lá em Parintins, assim, ó. Eu nasci e me criei nessas beiras de rio, como filho da mata, enfrentei desafios. Tá? Eu nasci e me criei nessas beiras de rio, como filho da mata, enfrentei desafios. Assim, né? E nessas beiras de rio eu pescava, e andava de tora de pau, e não sabia nadar, né? Não sabia nadar. Mas era metido também, né? Estava sempre lá na beira do rio. Isso, mas quando eu caía na água, que eu via que eu ia morrer, eu vinha pelo fundo do rio, me engatinhando até na água, já vomitava para danar, né? Era complicado. Mas era muito danado nesse quesito aí. Fugia muitas vezes da minha mãe para ir para lá, né? Escapava de morrer afogado. E foi numa dessas que a minha mãe disse, olha, meu filho, eu vou agora, a partir de agora, eu vou arrumar tudo, as coisas aqui, eu vou para Santarém. Ela vivia viajando, assim, para ajeitar as coisas. Aí ela pegou meus irmãos, como eu estava estudando ainda, né, e não podia terminar, desistir do ano letivo, ela disse, olha, você vai ficar na casa da senhora lá, né? Uma senhora era evangélica, ela participava da Assembleia, da Dona Nete, e você vai ficar lá, e quando você terminar seus estudos, você corre na casa da sua avó, que a minha avó morava lá também, né, em Parintins, do outro lado da cidade, corre lá, pega as passagens que eu vou deixar com ela, e aí você vai atrás de mim.
Sheila, eu sempre viajei sozinho. A metade da minha vida era criança. Eu viajava nesses rios aí de barco só, sabe? Aí eu, tá bom, pode deixar. Aí ela foi embora. Aí eu fui para a casa dessa senhora, né? Eu estranhei muito a primeira vez morar na casa dos outros, sabe assim, né? Mas tá. Aí eu já tinha completado meus 9 anos, né? Mas não fizeram não aniversário nada, passou em branco mesmo. Aí eu estava ali, eu pescava todo o tempo, né? Às 4 da manhã, eu tinha que levantar, porque eles me colocaram lá para levantar, eu tinha que molhar 180 pés de açaizeiro, 4 horas da manhã, e 150 pés de laranja, né? Cada um era 2 paneladas d'água, cada um. Até hoje eu me lembro, porque eu vivi aquilo, eu quase nem tinha força de carregar aquela panela, mas eu carregava. Para molhar. Quando eu ia terminar de molhar essas plantas, era 8 e pouco da manhã, né? Aí eu ia tomar um café, descansar, né? Às vezes eu fico me pensando se aquela senhora ela sabia o que aquele filho dela e aquela outra moça lá, filha dela, faziam comigo. Não sei se ela não sabia ou se ela sabia e fingia não saber, né? Ela já era viúva também e quem cuidava lá das coisas era eu. Então, eu tinha que levantar cedo da madrugada para fazer tudo aquilo com o risco de levar a lapada, sabe? Nossa! Porque acorda, vagabundo! Até essa hora dormindo! 4 horas da manhã, né? Aí eu acordava e ia molhar as coisas, né? E eu lembro que uma vez, eu acho que não sei se foi palhaçada, foi coisa, um deles lá amarrou uma corda na minha perna, diz que para mim não fugir, né? Você vai molhar essas plantas com essa corda aqui. Se eu souber que você desamarrou, eu vou te caçar e eu vou te encher de porrada. E ele era grande, né? Eu estava morando na casa dele. Eu disse, não, pode deixar, não vou coisa não fugir não. Aí ele era crente. Aí uma vez eu vi lá, ele anotava as coisas da Bíblia, né? Por isso que eu digo, né? Era muita profecia. E ele não gostou disso, eu acho que ele não gostou, não. E eu, poxa, eu peguei o caderninho e comecei a anotar os números lá sem entender, mas eu estava anotando, porque eu queria conhecer sobre Deus, né? Aí, nesse dia, quando foi no outro dia, estou me voltando, deixa eu voltar um pouquinho a fita aqui, tá? Deixa eu voltar a fita aqui. Primeiro aconteceu um caso lá do C, né? Nesse dia, todo tempo eu peguei um trabalho de vigiar um barco, uma embarcação, né? Essa embarcação ela ficava 15 metros longe da terra. E eu dormia lá naquele barco sozinho. Era um barco pequeno. Aí, quando foi uma noite, eu acordei, né? Eu acordei com, tipo, uns seres me chamando de luz. Eu disse que era anjo na época, né? Até hoje eu lembro. E ele acordou e disse, Esparta, acorde, acorde. Quem são vocês? Ele me chamou, não falou o nome. Mas disse, olha, acorde porque o barco está afundando. Quando eu olhei, Sheila, o barco estava assim, as águas lá do rio estavam entrando já. Nossa! E agora eu não tinha força para girar a manivela do motor, né? E eu fiz força e não conseguia, né? A primeira vez que eu testei, eu não conseguia. Mesmo assim, eu tentei arrombar lá o quartozinho que era a cozinha, também não consegui, porque a porta lá era muito forte. Aí eu passei das 5h30 até as 7h30 tirando água no balde, sabe? Ligeiro, porque o barco, se afundasse, eu ia morrer junto com o barco, porque eu não sabia nadar, né? Meu Deus! Então, até hoje eu agradeço, porque eu estava dormindo. Aqueles seres lá eram 2.
chegou perto da minha rede e me acordou. Né? Olha E que eles foram lindo! Te avisou, né? Avisou que estava Aí eles falaram, acontecendo. olha, tira a água, eu sei que você consegue. Né? Eu passei eu todo dia tirando água, sabe? Quase. Né? Aí veio o episódio, toda vez eu ia lá na minha avó, atrás dessas passagens, porque eu já estava querendo fugir de lá, já estava com um plano, né, de fugir de lá já, né? E nada da minha avó, não, a tua mãe não mandou, ainda não mandou, e tá, voltar para casa e nada. Né? Aí veio o dia lá do assalto lá na casa, né? Esse homem lá levou umas lapadas de teçado lá dentro da casa, e todo mundo apanhou lá do bandido, e eu fui sair assim na porta, até hoje eu me lembro, com aquela mãozona pegou na minha cara e disse, deita lá, garoto, fica lá. Fica lá. Aí eu, tá bom, né? Deitei. E eu vi o couro comer lá para dentro, né? Saí de toda, roubaram a botija, roubaram as coisas, eu fiquei. Olha, o bandidinho foi o bandido. Graças a Deus não fez nada comigo, apenas me empurrou e disse, deita lá, fica lá. Né? Aí quando foi 4 noites depois, sabe, esse homem aí, ele me chamou e disse, era 4 horas, no horário que eu ia, era molhar as plantas. Levanta! Aí ele levantou. Aí eu levantei, né? Puxa, mas já é para molhar as plantas. Já. Não, mas hoje vamos fazer algo muito incrível, ele falou, né? Sério? Aí tá. Aí quando eu cheguei, lá fora, estava meio escuro, e encontro também um rapaz, um garoto que brincava comigo, que era meu amigo da casa da frente. Né? Aí, puxa, o que tá fazendo aqui, cara? Nessa hora, aí, porque o Francisco me chamou, não sei o que e tal. Não. Aí ele, por que você chamou essa hora? O que nós vamos fazer? Bora lá naquele navio, tinha um navio de ferro lá no rio. Aí, bora lá. Nossa, mas o que eu quero fazer lá naquele navio? É muito feio lá, escuro. Bora subir aí. Bora, deixa de beleza. Eu, tá bom. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu tudo inocente, né? Meio cismado, eu fui. Aí o menino lá, que era meu amigo, que pensava que era meu, ficava sorrindo, sabe? Aí o cara... Aí na hora que eles abriram lá aquele tampão assim, aí eu vi quando esse Francisco jogou a sandália dele. Quando ele jogou lá dentro, era escuro, que era daquele eco, né? Aí vai lá pegar. Seu Francisco, mas o senhor jogou, como é que você vai? Vai lá pegar, senão eu vou te jogar daqui de cabeça logo lá. Poxa, não precisa não, deixa que eu vou. Aí eu comecei a subir ou melhor, descer as escadas, né, de ferro até, e era escuro. Né? Aí quando eu dei o tampão, a escotilha que eles chamam, né, que é a escotilha, trancou. Ou na hora que trancou, o choque foi tão grande do baque que meus dedos não aguentaram na escada. E eu Deu uma travadinha no som dele, mas Oi? vamos ver. Agora deu, voltou. Deu? Pode continuar. Sim. Tá. Eu estava falando lá da experiência. A história é muito macabra, muito louca, muito. Muito. Meu Deus, parece que eu estou lá dentro desse buraco. Ai, que horror. Deixa só eu voltar um pouquinho na história. Eu estava fugindo da ordem cronológica, mas é porque é tudo tão vivo ainda na minha mente que eu lembro. Só que eu também lembro que depois daquela situação lá do barco, né, que ia para o fundo comigo, teve desse ser, né? Eu fui lá na canoa, estava olhando lá, olha como é que criança não pensa, né? Tem aquelas Vitória Régia, e eu vi um jacarezinho pequenininho, assim, tamanho de um dedo, e eu fiquei assim tão bonitinho, né?
Aí eu me estiquei para pegar aquele jacarezinho. Eu estava com uma camisa do outro meu irmão, né, e que ele tinha me dado, tinha um barquinho aqui e a vela na frente, e eu me estiquei para pegar o jacarezinho e me desequilibrei e caí. Né? Olha, eu não pensei que a mãe do jacarezinho poderia estar ali, sabe? Né? Porque onde tem um jacarezinho, tem um filhotinho, os pais estão ali, né? Claro, Só claro. que não foi o meu caso. Eu caí, e na hora que eu caí, como minha mãe fala, água não tem cabelo, eu comecei a afundar. Queria nadar e eu não sabia. Hoje em dia, eu sei nadar até mais do que um peixe. Sei todos os estilos de natação. E, caí, e fui afundando, afundando, e é o Rio Negro, né? E na hora assim que eu ia e voltava um pouco, mas não conseguia vir à tona totalmente. Quando eu conseguia, muitas vezes, respirava e afundava novamente. Nossa. Até que uma hora eu perdi as forças, né? Perdi as forças. Aí eu desisti da vida naquele dia, sabe? Eu fui afundando, e na minha mente eu comecei a rir de mim mesmo. Esparta, parece que dessa vez agora tu vai, né? Eu ri de mim mesmo, sabe? Não sei se foi eu, a minha mente, não sei lá. Não sei que eu ri. Parece que dessa vez você se deu mal. Você vai... E eu fui afundando. Aí eu perdi a força, sabe? O ar já não tinha mais, me entreguei. Aí foi na hora que veio uma mão, me puxou. Me puxou primeiro por aqui, pelo cabelo, aí depois me puxou por aqui, né? Aí, aquela pessoa, o seu anjo, me carregou no colo. Eu lembro até hoje. E me colocou lá na canoa, assim, né? Aí, na hora, eu estava ali, meio ainda tonto e vomitando lá, né? Tirando tudo. Aí, na hora que eu tossi e agradeci, né? Aí, ele disse, meu filho, vá para casa. Foi só. Ele falou, meu filho, vá para casa. Aí ele estava assim com uma roupa branca, mas os cabelos eram meio louro, cara cacheado, né? Louro. Aí eu não distingui na hora se era homem, se era mulher. Você quer ser? Eu digo porque eu vivi, eu senti, sabe? Quando ele me pegou e colocou lá, eu disse, meu filho, vá para casa agora. E era hora de meio-dia. Olha. Aí eu fui embora para casa. Aí eu cheguei lá, contei lá para a dona Nete, relatei, falei, olha, tá vendo? Não é hora de estar, menino, tá meio-dia na beira do rio, levei uma bronca lá, boa, mas fiquei calado. E pensativo, falei o que aconteceu, falei do seu, mas ninguém acreditou, me tiraram como maluco, né? Eu acho. Aí eu, caramba, se eu não morri por causa dele, ó. Era um dimensional, né? Estou falando com o Rafael disse, sabe lá se não foi de Bel. Só um pouquinho, Spartacus. Gente, vocês viram essa história dele? Ele vai voltar para terminar, porque essa do navio é muito cruel. Mas antes, ele já fez live com Rafael Hungria. Foi lá que eu conheci o Spartacus. Lá que eu conheci ele e vi as histórias enquanto ele vai tomando uma água, olhando as palavras. Já, daqui a pouco nós vamos mostrar o convidado, né, que ele trouxe. E o nome... Daqui a pouco eu vou trazer um presidente aí. É isso. Calma, pessoal. Aguenta firme que já nós vamos mostrar o presidente. Mas eu quero falar oi também para a Silvana Renata, que chegou, o poeta dimensional, a Sandra Martins. Seja bem-vinda, Popinha. A Yara Ferreto, a Zenir, Marcos Viana. Olha quanta gente boa está vindo aqui. A Yara falou bem assim. Viana, meu amigo, eu vou fazer uma live com ele ainda para fazer com ele.
É o Marcos Viana. O que ele faz? Ele é unidimensional também. Marcos Viana, Martins e meu amigo querido Spartacus, Valente, felino de Sírios. Olha mesmo, né? Olha o que ele falou. Então, vamos dar uma boa noite para o Marcelão e para a Jalim. Jalim também está aí, Spartacus e todos os amigos e amigas do chat. E a Margarete Martins também está aí, fofinha, seja bem-vinda. E vamos ver o que o... Vamos ver só o Marcelo, ou vamos seguir mais um pouquinho a história? Não, mas é bom dar uma mescladinha, né? O que você acha, Spartacus? O que você acha? De quê? Lê alguns comentários, depois você continua? Sim, sim. O Marcelo falou assim, ó, vamos ver o que ele falou ali, Neudson. Quando eu era moleque, juntava com os amigos e atravessava o açude com um bambu gigante. Olha como é arteiro também. Na nossa época de criança, isso era uma das nossas brincadeiras. Isso. O Spartacus é um dos nossos. Só que você, com certeza, Marcelo, também teve. As histórias do Spartacus, ele sempre conta que tem alguém que tira ele daquela jogada. Ele não chegou a contar direitinho, mas eu já sei dessa história. Lá nessa ribanceira que ele caiu, ele, como se fosse uma viagem, ele sai, volta com tanto vigor que parece que não aconteceu. Ele vai contar rapidão também depois do ônibus que... A Tânia falou, história do meu querido amigo Spartacus. É muito valentia mesmo, né? Ouço há 4 anos este amigo. Que lindo! Muitas histórias de vida. Ele não se contaminou com o sofrimento. Sempre foi valente. Gostei, Tânia! Você falou tudo, Tânia. Ele não abraçou o sofrimento. Ele não colocou cadeira para o trauma sentar, porque não dava tempo, ele tinha que correr. Ele tinha que ser valente mesmo para a superação. É verdade, né? A Renata está falando, meu Deus, porque a história é muito maluca, né? Muita gente boa, o Diniz está falando. Fofinha, essa live está tirando fôlego. A Mônica disse que essa live está tirando fôlego. Eu conheci o Spartacus do Rafael Hungria, mas essas histórias não. Eu não falei que nessa live vocês vão ficar surpresos? Espera que ainda vem coisa, mas vem coisa pauleira mesmo. Vocês vão rir, vão achar graça, mas a história é superação. E é por isso que eu trouxe esse fofinho para ele contar essas delícias. Mas você vai contar a história do... Olha, eu conheço... Do navio ainda. Da buscar. Mas antes, a minha vida, apesar de todas as lutas que eu passei, também não foi só de luta, foi também de diversão. E como eu digo, entre as desgraças, eu fazia as graças, sabe? Né? Eu não sabia nadar, como eu dizia, mas falando aí com o Márcio, né? Eu gostava de participar das batalhas com os garotos, das batalhas de guerra de tronco, né? Que era aquele monte de tronco de árvore no meio do rio, e a gente em cima daqueles troncos, com varas grandes, remando para tentar derrubar um outro na água, o oponente, sabe? Né? Mas era incrível que hoje em dia eu fico pensando como era, cara, que eu fazia isso, que eu não sabia nadar e eu me arriscava desse jeito, né? Mas era muito interessante, sabe? Os momentos que eu não estava trabalhando ali no pesado, fazendo as coisas, eu estava tendo meu momento de criança, né? Exemplo, eu já trabalhei muitas coisas pesadas, como já trabalhei em pedreira, já trabalhei no lixão,
já fiz os trabalhos mais nojentos e cruéis que muito ser humano não ia gostar de fazer. Mas mesmo assim, sabe? Eu sempre Já fui morou grato. na rua, né? Já morou na Eu rua. sempre fui grato a Deus pela vida e pela força que Ele me dava, né? Muitas vezes, lá nas estradas eu ia lá para o matador de gado, eu respirava fundo, olhava para o céu, né? Conversava com Deus e conversava com, eu acho que era com o meu eu superior, e dizia, Espartacus, meu descendente, eu não sei, onde você estiver, me dê forças para quando o inimigo vir contra mim novamente, eu não venha perecer. Eu sempre tive essa oração comigo, sabe? Ou que diante do meu inimigo eu possa estar invisível, né? A minha mãe me E, contava muito a história de Espartacus, então eu peguei aquilo como um arquétipo para mim, um guerreiro, um gladiador da que força, sabe? lindo! Né? Espartacus valente, rei dos gladiadores, né? Só que É teve que também um... quando eu começamos a live, eu falei sobre Spartacus, a história dele, Isso, da valentia dele, né? É por isso que isso. ele foi considerado um grande líder, porque ele, um gladiador, ele lutou para a batalha com os escravos, né? Defendendo a luta, sempre foi um grande guerreiro, né? Então, e você segurou essa parte da valentia. Que bonita a história que a sua mãe contou, porque você pegou, quando você É, via apuros, por exemplo, aquele dia que você pegaram, uma Kombi veio e pegou você, e levaram lá as crianças, que as crianças sumiam naquela época é, também. eu vou já Depois chegar lá, acho que depois do navio eu conto essa, conta. né? Porque essa daí já foi fora da história cronológica, claro, né? Aham, tá. É, essa já foi fora. Sim. Mas é isso, a minha mãe, eu perguntei uma vez, mãe, por que mandou no Espartaco? É porque eu e o teu pai nos assistimos, né? O Espartaco, né? E eu achei muito bonito esse nome, coloquei, né? Espartacus, rei dos gladiadores e rei dos escravos. Essa parte, rei dos escravos, foi que eu não gostei muito, porque com o passar do tempo eu notei que influenciou nessa energia negativa na minha vida, aonde eu ia morar, as pessoas queriam me fazer de escravo, sabia? Ah, E o Espartacus, né, o gladiador, ele era um general que depois ele passou a não sei o quê, ele lutava lá a favor de Roma, né? Só que sim. ele viu que aquele sistema era muito corrupto e maltratava os plebeus, as pessoas menos, né, favorecidas. E ele se rebelou. E no momento que ele se rebelou, ele se tornou rebelde. Aí ele se tornou escravo. Aí, para ter vida e ter liberdade novamente, ele virou gladiador. Né? Só que naquele bate lá de gladiador, mesmo assim, ele não conseguiu a liberdade que ele queria. Então, ele lutou contra Roma, fugiu de lá. Eu sei que foi aquela história toda, né? Uma matança toda. E, no final das contas, para livrar um povo para atravessar o rio lá, o oceano, eles foram traídos, né? E toda aquela galera morreu, parece, e Espartaco, até hoje ninguém sabe, né? Mas Ninguém achou o corpo dele, né? ninguém achou. Foi. Ninguém achou. Um diz que ele foi crucificado, mas a história parece que não é essa, sabe? Então, foi estranho. Gente, eu não falei que essa live ia ser uma virada de chave? O Spartacus está fazendo isso na nossa cabeça. A Mônica está falando lá. Aí eu estava pensando A uma vez, eu estava dizendo para minha mãe, Martins, né? a Keila Martins chegou também agora, está falando oi para nós. Ela acho que deve estar assim, encantada com as tuas histórias, né? Porque ela adora história. E essa história de superação, quem não gosta de assistir, né? Vamos lá. A Renata falou assim, ó, Esparta, que história, estou de boca aberta. Deus te fez um vencedor. Ele é
Por isso que eu Obrigada. trouxe, para ajudar a gente. Você que está aí, desanimada, achando que o teu problema é o maior que existe, espera aí, espera um pouquinho, que ele vai te contar o final dessa história do navio. Esta você vai ver o que é É. superação. Vai, com você agora. Tá, agora eu já contado do navio, mas antes deixa eu falar aqui. Eu perguntei uma vez, minha mãe, será que não foi reencarnação desse homem, Espartacus? Ela até riu por isso, né? Porque quantas vezes nas noites eu acordava, muitas vezes com um grito, né? E, tipo um grito de guerra, porque eu sonhava em grandes batalhas, em grandes guerras, lutando contra hortas, sabe? Batalhas mesmo, machado, espada, sangue, gente morrendo, né? E a gente invadindo fortalezas. Então, meu sonho antigamente era muito pesado, hoje não, hoje. Então, nessa época agora do navio, né? Ah, Antes de sim, eu essa contar é, antes de eu é. contar do navio, deixa eu só voltar um pouquinho lá naquele da Kombi, tá? A minha mãe Ah, ainda estava naquela. É, ela ainda estava naquela cidade, ela ainda não tinha me deixado na casa daquela família, né, para me terminar meus estudos. E quando eu ia para o colégio, eu passava pelo meu avô, pelos meus avós que moravam lá. E depois de sair do meu avô, fui para o colégio, como eu contei para você, né? E lá no colégio foi que chegou essa Kombi. E essa Kombi, ela pegou todas nós, crianças que estavam lá, e levou nós para um local que era um albergue, que dizia que era um albergue agrícola, né? Só que eu achei muito estranho aquele local, porque ali eles estavam me esforçando a trabalhar pesado, com promessas que aquele que tivesse moleza levava lapada, sabe? E eu carregava aqueles carrinhos assim, às vezes para ajudar os coleguinhas que estavam lá, eles quase não conseguiam. E como eu já tinha um pouco de força, então eu levava um carrinho. Eu lembro que teve um cara lá, que dizia que era os tios, que dizia que era para a gente chamar ele de tio, né? Foi dar lapada num dos moleques que não tinha força. Ele caiu. Na hora que ele ia dar lapada, eu fiquei na frente, peguei a lapada. Porra, mas doeu pra cacete. Para livrar o moleque, né? Aí eu olhei com uma cara de raiva pro cara, e o cara olhou para mim assim, e eu pensei que ele ia me dar uma lapada também, mas ele se afastou. Não sei o que ele foi falar, né? Aí eu acudi um rapaz. Eu sei que naquele dia ali, eu não levei lapada, mas eu fui um dos que trabalhou mais pesado naquele dia. Acho que fizeram isso com raiva, né? E quando deu 4 horas da manhã, da tarde, melhor, até para 4h30, eles falaram: ó, vocês vão parar. As meninas, elas ficavam numa sala tecendo vassoura, né? E nós, os homens, ficávamos num local lá fazendo as plantações e carregando terra e pedra. Ó, vocês vão parar agora e vocês vão ter um momento de merenda de vocês. Aí que eu fui olhar, era, era, era um leite com café, se não me engano, ali, e uma bolacha daquelas creme crack, era só, né? Aí eu fiquei por ali e disse, cara, não, agora eu vou fugir. Aí eu chamei um coleguinha lá que estava comigo, tinha uma mocinha também lá, né? Bonitinha ela, chamei, bora fugir, bora pular o muro aí, vamos embora, eu vou ficar aqui não. Não sei quem são essas pessoas. Eles estão nos maltratando aqui. Isso não é estudo. Né? Não, não, a gente não pode sair. Se a gente sair, a gente vai apanhar muito mais das tias, dos tios. Toda vez que a gente tenta fugir, eles nos pegam, nos levam de volta. Aí, como assim? Aí, toda vez que a gente tenta fugir, não, mas vamos embora, e dessa vez vai dar certo. Aí eu corri lá a hora que os outros estavam merendando, tem um monte de caixa daquela de cebola, né? Aí eu chamei eles com eles não foram, não quiser. Não, não vai, se você quiser, eu for. Está passando horário, vão já chamar, eu fui, corri. Pulei o muro, pulei o muro, pulei lá embaixo, quase caiu nas pernas. Mas foi alto, sabe? Quando eu pulei o muro, era rebanceira assim, ainda fui rolando, até perto da estrada. Aí eu tive ali, eu disse, não estava nada quebrar, me recompõe, pernas para que te querem, sabe? Até a cidade, né? Corri muito ó, naquela tarde.
e pensando, sabe, em tudo que tinha acontecido. Aí eu cheguei lá no meu avô, falei, sabe, ninguém acreditou em mim. Depois eu falei até para minha mãe, mas acho que ela não deu muita importância, porque como eu era muito aventureiro, essas coisas, às vezes eu contava as coisas para minha mãe, acho que ela não, às vezes ela duvidava, sabe? Mas eu falava, mãe, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Ó, que nem da vez que eu caí lá na serraria, que era dos padrinhos das minhas irmãs, eu caí no túnel, né? E naquele túnel eu vi pessoas trabalhando lá embaixo, eu fiquei enciumado do que era aquilo. Não deixei ninguém me ver e subi e voltei. Falei anos depois para ela o que era aquilo ali, ela disse que eu não sabia. Ela ficou assim, chateada porque eu estava me arriscando demais, né? Então, desde então, como eu estava falando, eu não sei se aquilo ali foi um portal também que eu passei, porque tempo depois eu consegui levar o pessoal para olhar lá onde as crianças estavam. E não tinha rastro de nada, não tinha rastro de plantação, não tinha rastro de coisas que tinha acontecido ali. Um vizinho lá do lado falou, não, aqui, nessa coisa aqui, faz muito tempo que está abandonado. Aí eu, mas como assim? Que loucura é essa? Você Como esteve assim? lá, né? Você viu Foi, e olha que coisa. sabe? Você foi. E, eu não sei se todo mundo ficou macumunado ali para desmentir, né? Como eu fugi, sabe lá se não acabaram com aquilo ali, fizeram ali um Porque modo ali para que eu fosse você me desacreditado. contou, Spartacus, que naquela época, já assumia crianças, né? Sim, né? E sabe lá se eu não ia ser um dos que hoje estaria nessa estatística aí, né? Eu não Aham. sei daquelas outras crianças, sabe? Eu não sei, né? Talvez um dia a gente saiba a resposta, mas até hoje eu me lembro, sabe? Mas como eu sempre fui lutador e coisa, eu não me entreguei nunca, né? Agora eu vou voltar agora, eu vou contar lá do navio. Vamos Tá? contar do navio para a gente falar um pouco do nosso convidado, né? Que está por aí, né? Isso. Isso, vamos lá. Então, a vida, ela sempre nos traz, prega muitas peças e surpresas, né? E muitas vezes a gente tenta confiar nas pessoas, né? Tenta agradar as pessoas, ainda mais quando a gente é criança. A gente é criança, a gente está morando em casas de desconhecido, você é submisso à pessoa, né? Você tem que fazer o que querem aí, né? E naquela manhã, como eu disse, né? Eu era acostumada eu tinha que levantar todas as 4 horas da madrugada, fosse estar chovendo ou não. Incrível, incrível. Birra, estava chovendo muitas vezes, uma chuva fina, eu tinha que molhar as plantas. Eu ficava irado com isso. Como assim? Está chovendo, não precisa. Mas eu tinha que molhar 150 pés de laranjeira, né? Ou de açaizeiro, né? Uhum. E mais 50, 70 pés de laranjeira, que eu nem me lembro agora, dos açaizeiros, eu me lembro porque era muito, né? E eu tinha que molhar e acabava, era entre 8 e 8 e meia da manhã, de molhar tudo aquilo. E naquela certa manhã, esse homem me chamou, e para minha surpresa, junto com ele estava o meu melhor amigo, que a gente também andava por aí nas nossas aventuras brincando. E esse meu melhor amigo, que eu acho que era entre aspas, estava também lá, não sei porquê, que ele foi chamado. E esse homem disse: olha, bora lá no navio, que hoje eu vou te mostrar uma coisa. E, mas, puxa, essa hora, Chico, está tão escuro ainda tenho que molhar as plantas, né? Aí ele, não, não te preocupa, hoje você não vai precisar molhar as plantas. Aí eu fiquei alegre, tá bom, então bora lá. Eu fui com eles. Subimos lá as escadas, e subimos num navio, que é um navio de ferro, todo enferrujado. Aí eles abriram lá um galpão grande, né, aquele galpão, que eles chamam escotilha, e na hora que eles abriram, aí eu dou uma olhada lá dentro, aí eu fiquei com medo de cair, né, mas eu olhei escuro. Aí eu vi benzinho, sabe? E ele jogou a sandália dele. Pô,
Na hora que ele jogou a sandália dele, eu disse, vai pegar. Até hoje eu me lembro disso, né? Porque eu vivi, eu senti na pele, vai pegar. Aí eu, caramba, mas o senhor que jogou essa sandália, né? Só tem que eu vou lá embaixo pegar, que brincadeira é essa? Aí ele, vai lá pegar, eu te empurro daqui mesmo. Aí o meu colega, em vez de, sabe, falar alguma coisa, ou mesmo ficar calado, ficava rindo, sabe? Ficava rindo. Aquilo ali me chateou muito, me deu raiva, porque, pô, mas como assim tu tá rindo, cara? Se eu achei que o professor quer me jogar daqui, vai pegar agora. Aí, tá bom, tá bom. Só que eu senti dentro do eu era criança, mas eu senti que algo estava errado ali. Aí, na hora que eu comecei a descer as escadas aqui, ela era, os degraus eram de ferro roliço, né? Eu fui segurando e na hora ele trancou. Na hora que ele trancou aquela escotilha lá, o choque foi tão grande, mas tão grande, que eu soltei e caí. Gente, ali começou a minha odisseia naquele navio, sabe? Na hora que eu caí, eu senti 4 horas da manhã, aquela lama. Incrível que aquela hora a lama podia estar fria, mas não, ela estava morna, sabe? Morninha, né? E eu caí, afundei na lama, caramba. E na hora que eu afundei na lama, eu fui lá embaixo de novo, toquei o pé e voltei para cima. Eu não sabia ainda nadar. E na hora que eu subi com aquele lodo, toda aquela coisa, aí eu fui atacada, sabe? Era morcego para todo lado, sabe? Morcego batia assim. Aí quando eu sentia aquelas dentadas assim, era rato, né? Sabe que faz aquele barulho, né? Um monte assim, né? E eu arrancava assim, aquela coisa. Era tão escuro que não podia ver um pau na frente do nariz, sabe? Era um breu, um breu. E aí eu afundava, e quando eu afundava de novo, para não morrer sufocado na lama, eu voltava de novo. Né? Aí eu, na hora que eu voltava, eu começava a tirar. Era rápido, era grande, tirava ligeiro, era sanguessuga. Eu notei que sanguessuga grudou em mim também, eu puxava na marra, sabe? Aí eu, aí eu sentia umas coisas enrolar nas minhas pernas. Eu não sei o que era, não sei se era cobra, eu sei lá. Sei que eu, naquela ânsia, eu arrancava assim, ligeiro, e tentava voltar para cima, para respirar, né? Até que, numa daquelas tentativas, né, como eu digo assim, sempre tive uma ajuda divina, acredito, eu topei com o pé num pedaço de ferro e fiquei me equilibrando só com o pé ali. Aí eu pensei, se esse aqui é um ferro, ele vai direto. Né? Aí todo navio tem uns ferros que vai direto mesmo. Aí eu me equilibrei ali e comecei a... Né, e eu calculei, porque não dava para ver, né? Era tão escuro. Eu sei que, olha, para encurtar, eu, foi o dia todo naquela agonia, sabe? Foi um inferno que eu vivia ali dentro daquele navio, né? O dia todo ali, caindo, levantando, às vezes me batia e tirando aqueles ratos. Não tinha mais nem conta de quantas mordidas já tinha levado, sabe? Né? De rato, morcego, aqueles sanguessuga arranhava assim, e caía e afundava, ia. Eu perdi a noção do tempo lá dentro, sabe? Eu perdi. E às vezes eu me perguntava o porquê de tudo aquilo, né? E veio aquela emoção naquela hora assim de raiva, de ódio. Aí eu fiquei com raiva da minha mãe, né? Porque ela me deixou ali. Aí veio um monte de raiva, né? Aí naquele momento ali eu disse, eu não vou morrer porque eu vou me vingar. Aí veio o meu nome a, a, o pensamento de vingança, né? Aí eu disse, eu não vou morrer porque eu vou me vingar dessas pessoas, eu vou me vingar desses caras. Se eu sair daqui, eu me vingo. Né? Aí eu, naquela luta, e muitas vezes eu clamava a Deus ali dentro, Deus, por que tudo isso? Né? E será que eu vou morrer aqui nessa escuridão? E ninguém vai saber que eu estou aqui, né? O meu medo era morrer ali sozinho, sabe? Naquela escuridão ali, ninguém descobrir, né?
E eu lutando, andava aqui lá e caía, levantava, respirava novamente, tirava aqueles Ai, bichos. Já estava com muita fome, já estava cogitando a comer um bicho daquele, sabe? Né? Mas mesmo assim eu aguentei, né? Se eu passasse, acho que mais de um dia ou 2 dias, eu ia comer, né? Aí, aí eu fui. Eu sei que não teve descanso para mim naquele dia, porque a luta era terrível pela vida. Quando foi assim, acho que foi umas 5h30 por aí, que a última coisa eu falei para Deus, Deus me dá uma luz aí para me livrar, porque senão dessa vez acho que não vou aguentar. O navio teve um buraco que veio da escotilha, o sol, aquele sol quando ele já está assentando no poente, né, que ele fica vermelho, aquela luz do sol entrou no buraco. Na hora que entrou, eu disse, foi o sinal que eu recebi, né? Aí eu segui aquilo ali, aquele buraco lá, sem perder a visão, mas calcular, peguei e voltar e procurar novamente e ir atrás. Aí eu consegui achar outra escada, né? Depois que eu subi, que eu fui ver que eu estava da proa, eu fui para a popa do navio. Olha só a luta, né? Porque aquela outra escada ela não achei mais, ela ficava alta, e de onde eu caí eu não alcancei ela, já lá da proa eu alcancei, ó. Porque eu palpei todo o casco e não achei nada, né? Aí eu subi a escada, e agora? E para abrir a cortilha, a escotilha foi outra luta. Ela estava trancada, né? Apesar dela ter só escorada, mas era pesada, então eu tive que, mesmo fraco, eu tive que ficar de ponta cabeça e empurrar com os pés para cima, sabe, na escada. Foi força. Aí quando ela abriu assim, foi um baque. Eu nem esperei sair para fora. Mas para mim foi uma alegria muito grande quando eu cheguei a ver o céu novamente, sabe? O céu estrelado, né? Já estava noite. Aí eu fiquei muitas horas ali deitado, olha, em cima daquele local lá, respirando, olhando a estrela. Aí depois eu desci de lá, né? Como o navio não estava no local fundo, eu pulei. Eu não estava nem aí se fosse fundo. Eu disse, se eu pular e for fundo, eu vou por baixo do rio e chego na beira. Mas eu queria me livrar dali. Só que quando eu pulei, a água deu por aqui assim. Aí eu saí, me lavei. Aí eu cheguei lá na casa, já era noite, não falei nada. Tinha um faqueiro lá, eu peguei 2 facas lá. Guardei, né? Aí eu cheguei lá com a dona Nanete e disse, oi, menina, onde tu tá? Não sei o quê, não sei o quê. Já, se tu não aparecesse hoje, já ia ter que chamar a polícia. Aí eu ia contar para ela, me veio aquele negócio, não vou falar. Disse, desculpa, eu tinha me perdido. Aí ela foi embora, ela me ligou mais, sabe? Incrível aquilo, né? Aí eu peguei, perguntei, cadê o seu Francisco? Ah, ele não tá, ele foi embora, ele disse que ele tinha uma viagem para fazer, não sei para onde. O quê? Ele foi embora. Caramba. Aí eu corri lá na casa da frente, aí chamei para ti hoje. Cadê o nome do menino lá? Nem mais me lembro, sabe? De gente ruim, assim, eu não guardo lembrança. Eu quero distância e pouca lembrança. Perguntei dele. E se ele aparecesse lá, se ele aparecesse lá, ele ia pagar, né? Pelo que tinha feito. Aí eu cheguei lá, perguntei da mulher lá, ela disse, ele foi embora, não sei. Ele se irmou de ir para a casa do tio deles, no local aí. Fiquei pensando, pô, mas todos dois no mesmo dia. Ou seja, fugiram, né? Mas acho que não fugiram de mim. Fugiram porque não sei o que eles pensaram, se eles descoberto alguma coisa, a polícia, não sei, né? Um crime, né? Talvez pesou na consciência, não sei. É a crueldade que eles estavam crueldade, fizeram, né? Por isso que eu digo, as pessoas dizem, é demônios. Às vezes o próprio ser humano, ele é o próprio demônio encarnado, sabe? Né?
Porque muitas vezes vem as traições, vem aquela coisa toda, né? É como diz assim as escrituras, tem uma parte que diz assim, olha, o coração do homem é terra que ninguém conhece, né? Que ninguém anda, né? Maldito é o homem que confia no homem, no outro homem, né? E muitas vezes a gente está conversando com alguém que está sorrindo conosco, para nós, mas por trás ele está tramando, ele está engendrando ali o mal, sabe? Eu É fico, como é que verdade. pode as pessoas ter a mente desse jeito, né? É, Então, eles fugiram e eu fiquei sem dizer coisa da minha vingança, né? Anos depois eu voltei lá novamente, anos depois, já estava homem já, e a velha já tinha, não estava mais lá, não sei, não me falaram quando ela estava, muito estranho. Eu perguntei, e disse, não, desde aquela época ele foi embora, casou, nunca me falaram nada, sabe? Então foi muito estranho. E eu resolvi deixar, sabe? Eu disse, olha, graças a Deus. tudo Spartacus, tudo está ó, na mão deixa eu de ler Deus. aqui, ó. Tá. Tem gente que está assim de boca aberta com as tuas histórias e já está a Margarete, por Viver, exemplo, a Margarete Martins, olha só o que ela falou. pega lá Merece o juninho escrever para um mim. livro com todas essas histórias Era para ser interessantes. piroca, não, juninho. Vamos escrever um livro, pronto, resolvido o problema. A Tânia falou que eu também compraria o livro. Todo mundo já quer comprar seu livro, viu? A Renata também, eu compraria com certeza. Ó, Esparta, você tem muita história para contar. A Mônica Coller não está nem conseguindo falar, porque ela está chocada com as histórias do Esparta. Sabe, é muito. Eu sei de outras e outras que não vai dar para ele contar tudo aqui. Porque você viu que as histórias dele é muito triste. Mas agora ele vai trazer um. Eu quero apresentar. Vamos rir um pouco agora. Gente, eu quero apresentar para vocês o Juninho Pirocó Bolsonaro. Bolsonaro, Valente. Olha, gente, esse aqui é o Juninho. Ele está representando o pai dele, né, que é o Pirocó Bolsonaro Valente, presidente do Quintal. Mas quando o pai dele não está, ele é o vice-presidente, ele é o herdeiro, né? Então, ele está nessa. É que ele dorme aqui perto, né? E às vezes ele fica andando por aqui de madrugada, de noite, né? Então eu aproveito para pegar ele. Esse Olha lá, cara o aqui, Juninho Pirocó. ele fica acordado aí andando aqui por aqui, ele gosta de ver que é muito agarrado comigo esse galo, né? É o A clone do Mônica pai dele. Coller, que já tinha Né? visto o Pirocó, já tinha visto esse Bolsonaro, já tinha visto. Esse aqui por isso é o Pirocó Bolsonaro, Júnior, né? Júnior, porque ele foi no Rafael Hungria e levou o Pirocó. Eu falei, gente, mas se ele não trouxer o Pirocó aqui, será que tem que pagar um cachê especial para ele? Aí o Spartacus falou, não precisa. Mas o que eu achei interessante, gente, é o amor, a dedicação que ele tem com esses bichos. E também o Juninho Pirocó, é ele que tem o canal? Ele e o pai dele, os dois juntos. Eu vi o canal, muito interessante. Gente, vocês têm que se inscrever no canal do Spartacus Valente Expansão da consciência. E também do Juninho Pirocó Bolsonaro Valente. Eu gostei do nome, porque Juninho Pirocó Bolsonaro Valente. Aí eu tenho também um segundo canal, onde eu coloco lá minhas aventuras de pesca, essas coisas assim, que é Minha Vida Simplificada em Ação e Aventura, o nome do canal, né?
Vida Simplificada em Ação e Aventura. É um canal meu também secundário. E tem esse aqui, canal do Galo Pirocó, Juninho e Companhia. A Yara disse que esse pirocó é demais. Eu fiquei apaixonada, mas o que eu me apaixonei muito foi assistindo ele. O pirocó sobe na cama dele, o pirocó dorme na cama dele, e também tem o gato é valente, né? Como que é? Não, o que é? Sim, é o bigodinho. Tem um bigodinho. Peraí, eu vou pegar ele aqui. Vai já, meu filho, já vai. Ele tem história. A gente fica triste com as histórias que ele conta, mas ele tem um lado gostoso, que ele a leveza de levar a vida. Sabe? A sabedoria é um dimensional que ele consegue tirar, ver beleza em tudo. Olha lá, olha o tipo. Esse aqui é o bigodinho frajola. Esse aqui, ele já foi lá no segundo anel e já voltou, tá? Ele sabe ele sabe como é lá do outro lado, né, meu filho? E ele é muito agarrado comigo, ele gosta de estar comigo, né? Esse cara aqui, ele era bem pequenininho assim, caiu uma prancha em cima dele, né? E ele ficou amassado, né? Aí o que aconteceu? A minha sobrinha botou lá em cima da mesa, ele já estava duro, né? Aí tá, eu fui, com pena, fui caçar uma ferramenta para enterrar o bichinho, né? Depois já estava mole. Aí eu disse assim, cara, eu me lembrei uma vez que eu li umas histórias aí de Jesus, ele fazia ressuscitamento, né? E certa vez eu vi uma história de Jesus, menino, que ele pegou um passarinho, colocou na mão assim, o bichinho ressuscitou e foi embora. E eu já estava fazendo aquela técnica do reiki, né? Estudando reiki com a mestra. Fiz primeiro com a Alessandra Flores e agora estou estudando com a mestra Josi. Aí eu peguei, eu apliquei reiki nele, né? Apliquei o reiki nele, fiz massagem, ele morre já. Tá brabo. Aí eu falei, como é que ele voltou? E eu digo agora que ele sabe como é lá do outro lado. Eu pergunto, e aí, meu filho, como é que é lá do outro lado? Conta para mim. Tem experiência para contar, né? Olha aí, olha a cara dele. Olha a cara dele, é o bigodinho, porque ele tem um bigodinho bem aí, ó. Mas muito lindo, muito lindo, muito lindo. Estão ouvindo? Ele não está muito contente, não. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Aí eu tenho... Olha, o Spartacus é fantástico, a maneira que ele leva a vida. E eu acho interessante que, se vocês entrarem lá no canal dele, vocês vão ver ele conversando com as galinhas e com o galo. Ele chama atenção, ele chama atenção. Olha, tem mais, gente. Olha. Esse daqui é a Melanie Vitória Valente, minha filha, né? Essa daqui não, essa aqui é a Kiara. A Kiara. Kiara Vitória Valente, minha filha. Essa daqui é minha neta. A filha dessa daqui, ó. Essa aqui é a Melanie Vitória. Essa daqui, ela é filha da minha sobrinha agora. Mas ela é minha neta. E essa daqui é a minha filha. Gente, ele vive por esses animais. Ele olha aí, ó. A Kiara. É a Xaninha Kiara Vitória Valente, o nome dela. Tudo é valente, né? Tudo é valente. E o que eu gosto é todas essas histórias que vocês viram, que tem muito mais, que numa live não dá para contar nem a metade do que ele tem. O relato dele é muito bonito. Eu queria mostrar o fofinho, mas ele não está, ele está por aí. O fofinho é um gatinho meio rajado, cinza. É o fofinho. E ele mora. Eu ia dar ele para a senhora, né? Eu vou dar esse aqui é para a Sheila Fofinho, porque o nome dele é Fofinho. Que delícia! Gente, olha, é muito interessante. Fiz questão mesmo de trazer o Spartacus aqui,
E vamos fazer outras lives para mostrar a superação, a força, a valentia dele de não se entregar nunca. E sempre ele tem um aviso que sabe que a gente também tem outras pessoas também têm. Aliás, todo mundo tem, mas não obedece. E ele sempre obedeceu a intuição dele, a vozinha dele que falava, não vai, olha, o negócio aí estão aprontando para você. Ele cismava e via que ele era a próxima vítima, né? Então, eles recusavam. Mas, para fechar com chave de ouro, Esparta, que se deixar, nós vamos agarrar na prosa aqui e amanhecer conversando, né? Eu queria que você contasse que você falava com a sua mãe, falava para ela, comunicava que você ia lá. Você morava em que cidade? Ia lá na casa dela, que lugar que era? Assim, como eu estava falando, né? Eu morava em Manaus, né? E a minha mãe estava morando aqui em Santarém. Então, chegou uma época que a saudade era muito, né? Então, porque eu via, mas às vezes eu queria estar com a minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa que eu podia falar para ela abertamente, sabe? Conversar com ela, conversar às vezes cada loucura, ela entendia minhas loucuras, dizia, mãe, isso era bom. E a minha mãe me ensinava muita coisa. Então, certa vez eu disse, eu vou lá com ela agora. Eu estava lá, né? E eu tive um momento lá que eu me concentrei e eu pensava assim, dizia assim, acho que eu vou sair do corpo, mas só que eu estava acordado. E comecei a me ver sobrevoando, né? Por cima dos rios, da floresta amazônica, aí, passei até por cantos que eu conheci na hora aí, e cheguei aqui em casa. E na hora que eu cheguei aqui em casa, ela estava falando da sala lá da casa, e aí eu disse, eu vou já sacanear aqui, eu vou abrir geladeira, fazer barulho, tomar uma água, né? E eu fiz isso, né? Barulho. Só que aconteceu algo que eu tive que voltar rápido, entende? E na hora que eu voltei rápido, que eu acordei, mas sabe que é muito rápido você ter que voltar e ter que ultrapassar de novo a barreira do tempo, da água, dos rios, da floresta, até chegar lá, né? Tipo uma bilocação. Aí eu cheguei, aí na hora que eu peguei o telefone e contei, ei, mãe, a senhora anotou alguma coisa, né? Aí eu, oi, sim, eu notei que tinha alguém aqui. Aí era eu disse, era tu? Eu disse, porque ela estava lá na sala, né? Mas ela disse que ela notou que tinha alguém lá na cozinha. Eu, pois é, eu fui lá tomar água aí na senhora. Aí ela, mas menino, como é que tu fez isso, uma coisa dessa? Eu expliquei para ela. Aí, toda vez que eu queria vir, eu vinha. Aí ela já sabia que eu estava aí, sabe? Era muito interessante. Então, depois eu comecei a fazer testes, assim, de eu estar lá em casa, eu estou conversando com você aqui, ao mesmo tempo eu posso estar em outro lugar, sabe? Com outras pessoas conversando, né? Só que eu deixei essa prática de lá, né? De lado. E eu comecei a fazer esse teste, assim, que eu estava em casa, lá, sentado, conversando com os amigos, muitas vezes, com alguém, mas eu estava lá na rua interagindo com uma criança, entende? Inclusive, um tempo desse eu estava sentado lá, e eu fui interagir com uma meninazinha de... Acho que ela era uma bebezinha, ela estava andando lá na rua. E eu vi ela ali, eu disse, ei, neném, por que você está sozinha aqui na rua? Eu estou brincando com o meu brinquedo aqui, filha. Aí ela pegou e disse, olha, não fique não, vai lá para sua casa. Eu peguei a bola, dei para ela, e ela foi. Aí eu voltei. Quando foi, no outro dia que eu passei, depois mesmo que ela me chamou, a mãe dela, mamãe, foi aquele moço que me deu a bola. Sabe? Foi aquele moço que me deu a bola. Aí eu, caramba, você me viu mesmo? Foi, você me deu a bola.
Caraca, meu, é muito real isso. Olha, então naquele tempo eu fui brincando. E, ó, como eu conto lá no meu vídeo, no meu canal, lá, o que eu senti, a experiência, o que eu senti, tá lá o título, parece, que a minha irmã estava na cozinha aí, aqui, pouco tempo já. Estava fritando lá um negócio lá para a gente comer, né? Era frango frito, feito farofa, que eu gosto de falar, né? E estava fritando lá um negócio lá, e eu conversando com ela, que ela conversando, né? E pois não é que, no momento que ela estava falando, eu me vi em 3 lugares. Primeiro, que me vi lá na frente, olhando a rua toda, aqui atrás, né? Aqui atrás, e ao alto, no céu. E o que eu testemunhei foi o seguinte, que quanto mais você sobe, você não vê mais estrelas. Eu fiquei intrigado com isso. Você vê só uma escuridão, sabe, no alto, né? É ilusão a gente achar que quanto mais sobe, a gente vai ver as estrelas. Quanto mais alto, menos estrelas, até sumir todas. Você ainda consegue ver o sol e a lua, né? E eu naquele dia vi aí à frente. E o que eu achei estranho é que eu me senti como fazendo parte de um todo, sabe? Uma conexão só entre eu, a realidade, a natureza, tudo, sabe? Eu não consigo explicar. É como se eu tivesse, eu fosse tudo, eu sentisse tudo ao mesmo tempo, entende? É uma coisa assim meio fora ainda da nossa concepção humana limitada aqui. É isso, né? É você se É sentir como tudo, impressionante. né? Impressionante. É muito lindo isso, essa bilocação. Meu filho, você sabia que ele faz isso, né? Ele tem essa habilidade. Ele não gosta muito de contar e não gosta muito que comenta, porque senão vão chamar a gente de louco, né? Eu também não sou muito. Hoje em dia também é uma coragem um pouco, porque por que eu fiz esse canal, Spark Equivalente de Expansão da Consciência? Porque eu queria contar minhas experiências, sabe? Além de ler, na época que eu fiz esse canal, eu fiz com o intuito de ler textos, traduzir, e trazer ali o que eu tenho entendido, mas eu queria colocar as minhas emoções para fora, o sentir, sabe? Porque eu tinha tudo isso, né? Então, mas não tinha para quem falar, para quem contar. Foi quando eu achei um bando de louco na internet, né? Como se diz, né? Que Na lindo, época, eu conheci o pessoal aí do esoterismo, né? Da uhum. espiritualidade, conheci daquilo, que eu vi que todo mundo falava a mesma linguagem. Aí eu disse, Ah, caramba, agora eu é. posso me soltar. Porque tudo que eu tinha estava num caderno, escrito. Tudo que tinha passado na vida estava naquele caderno. Mas lá naquele caderno também eu tinha colocado muitas músicas de rock, muitas palavras mágicas, coisas de goticismo, onde eu fui gótico no tempo, né? E aí veio a religião, eu entrei na religião e me fizeram me desfazer daquilo ali tudo. Porque aquilo ali estava me atrasando, aquilo ali, não sei o que, falava muita coisa. Aí eu, besta, me entreguei o caderno, sabe? Não era para me ter feito isso. E aí eu não escrevi mais nada, fiquei com preguiça, sabe? Eu disse, sabe uma coisa? Agora eu vou fazer um canal e vou falar, né? Isso, a E melhor desde então, coisa, gente, é se inscrever no canal dele. Ah, se inscreva no meu também. Ó, vamos combinar. Vamos se inscrever no meu canal, no já me sou Sparta, inscrito aí. e, isso. E também do Pirocó, gente. Nós temos que dar uma Ah, força para o Pirocó. Mas a Tânia colocou uma coisa bem interessante aqui, ó. ah, Obrigada, fofinha, por você colocar esse lembrete. O Spartacus, claro que nós vamos ter que encerrar a live, porque ele tem muita história para contar. Ele, depois, outro dia, ele vai contar a história do pastor. Ele também foi pastor. Mas o que eu quero falar agora, a Tânia Dias, dimensional, ela falou assim: achei uma vitória do Spartacus
há pouco tempo, construído a pequena casinha dele. Vamos ajudá-lo para ele pagar os materiais que fez a casinha. O Spartacus merece. Olha, gente, quem pode ajudar, não custa dar uma força para ele, porque, olha, visita lá a casa dele, visita o canal, aí vocês vão ver o carinho dele com esses animais, a pureza dele, o coração bondoso e quanta coisa boa ele faz para a humanidade. Nós estamos precisando de muitos Espartacos espalhados por aí, no meio de tanta simplicidade. Olha o conhecimento desse homem, olha o conhecimento dele. Ele coloca lá, expansão da consciência, busque conhecimento. Hoje em dia, eu imagino assim, que o que o mundo precisa, ainda mais para a gente melhorar tudo isso, sabe o que é? É amor, sabe? Amor ao próximo, amor aos animais. Um dia desse, eu estava assistindo um local aí onde estava um monte de jovens, né? Apanhando da polícia, sendo presos. E aí eu falei assim, caramba, dá dó, eu sinto pena, me dá uma coisa assim, eu não gosto de ver isso. Aí alguém falou, você tem dó de bandido? Bandido tem mais que morrer. Eu digo, não, nós temos que aprender a ter compaixão. Por quê? Uma vez eu li um livro, eu não lembro o autor, que estava escrito naquele livro, neste caso, o que faria Jesus? Né? E em certos momentos da minha vida, quando eu senti, eu passar por necessidades, assim, exemplo, de uma traição, de uma facada nas costas, ou de qualquer coisa, eu me lembrava muito dessa frase. O que faria Jesus nessa hora? E sabe o que Cristo fazia? Perdoava. Né? Então, o perdão é algo que vale a pena, gente, né? Porque quando nós guardamos mágoas, guardamos tristeza, rancor, isso só vai trazer para a gente debilidades, tanto física quanto na alma, né? Então, mas o perdão ele tem que vir de dentro, porque não adianta dizer que eu perdoo da boca para fora e não perdoar e ainda desejar o mal. Então, né? Então, o perdão tem que ser completo, né? A religião, eu sei que muita coisa é manipulável lá dentro, e como eu sei disso, mas ela me ajudou num certo ponto da minha vida, onde também foi lá que eu fui moldado, sabe? Sobre a questão do perdão, né? Foi lá na religião que eu perdoei esses episódios aí que eu sofri na, no navio, né? Que eu sofri em outros cantos, porque todo o tempo da minha vida eu pensava em me vingar um dia, sabe? Então, foi lá e foi. Deu uma falhadinha no som dele. O Oswaldo colocou lá, a mágoa só prejudica quem a cultiva. Fofinho, grande Mick Jagger, é isso mesmo. E a Mônica já falou que ela vai se inscrever já no seu canal e no canal do Birocó. Gratidão, né? Que lindo, né? Pegou. Gente, vocês viram que coisa mais linda? Spartacus tem um amor muito grande dentro do coração. É maior do que a altura dele. Talvez eu fui mãe dele em outra vida. Tenho muito carinho por nossa amizade. Olha que lindo isso! E por que não? E por que não? Não tem a hora que a gente encontra umas pessoas, né, Spartacus? Você viu? Eu estou querendo encerrar a live e a gente já começa com outro assunto. Mas que a gente olha aquela pessoa e ama de paixão, assim, que se não vê mais aquela pessoa, não tem importância. Mas eu encontrei ela. Você não fica assim, de barriga cheia, fala, ai, que delícia, eu encontrei, eu precisava encontrar com essa pessoa.
e as pessoas Olha, não entendem, né? É eu isso. acredito assim que Deus sempre me ajudou, cuidou de mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito respeitador, desde criança. Minha mãe me ensinou, né? Respeite os adultos, respeite as mulheres. Né? Eu sempre gostei de ajudar, gostei de. Eu nunca dei prejuízo a ninguém, né? Nunca mexi nada. E é isso, sabe? Mas a minha vida sempre foi de luta, 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 de mais luta. Mas é isso. Mas todos nós Olha, de missionários estamos nisso aí, porque temos uma programação aí, né? E precisamos é, passar nessa escola da vida, né? é isso aí. Porque quando eu escuto algumas coisas mais, eu não perdoo. Mas isso aí eu falei, mas que dimensional são essas pessoas que não perdoam? Essas pessoas que vivem na igreja, essas pessoas que vivem falando de coisas que praticam, mas isso eu não consigo perdoar. Ainda não vai ser dessa vez. Nossa, que poder, hein? De não conseguir perdoar o outro. Porque se ele fez isso com a gente, ele não tem sabedoria. É porque ele não conseguia fazer diferente. Ele só sabe fazer dessa maneira, né? É Às por vezes, isso é por isso que eu digo, né, que a falta de perdão, a mágoa e a vingança é um copo de veneno que nós bebemos esperando que o outro morra. Então, não faça isso. Não, morrendo lentamente, né? não é. Com o nosso próprio veneno. O Ricardo Ferro também está falando, linda história. Espartaco, nós vamos ter que marcar uma outra live para você contar da sua rebeldia, que não vamos contar hoje, que você usava uma capa preta. Isso é Ah, para a próxima live. Não conta tá porque bom, vai. tá bom. Spoiler, não. E tem outras coisas que também você vai contar na próxima live. Gente, eu quero te Certo. agradecer esse carinho imenso que você tirou para vir contar a tua história. Eu tenho certeza que ajudou muita gente e eu tenho certeza também que você vai receber ajuda. Você tem recebido já muita coisa que vem de lá de cima, dos amigos das estrelas, né? Que te dá essa força, essa coragem, essa determinação. Muito obrigada, gratidão por você participar e trazer o Pirocó, que eu achei muito lindo, o nome eu achei fantástico, Juninho Pirocó Bolsonaro Valente. Esse eu achei demais. Gente, Olha ele quem chegou. É o Fofinho. É o Fofinho. Oh, olha só, meu Deus, é o olha que Fofinho. linda. Vou mandar para ele. Tá, pode mandar que eu aceito. O que a Tânia falou ali? A Tânia falou: eu adoro assistir live de Yara junto da Fofinha. Que legal. Um beijo para vocês duas. Obrigada, Fofinha. Eu também gosto muito de assistir essas lives. Que bom, que bom. Vamos programar, vamos fazer outras lives. Sim, sim. Aceito sugestões também. Você falar, olha, tem alguém. A Tânia fala, também pode falar, Tânia. Dá um oi para mim de histórias lindas de superação. E também esse dia fizemos uma live sobre a alegria, né? O humor. Tudo vale a pena, né? Agora eu deixo você para as suas considerações finais. E eu quero agradecer também a família toda que você apresentou aí, né? Então, agradecer eles. Um beijo para eles. Bom, né? As minhas considerações é essa, né? Que nunca desista, né? De você. Procure buscar dentro do seu eu, do seu interno, a força necessária para lutar, né? Porque naqueles momentos mais difíceis da nossa vida é aonde a gente acha forças, sabe? Como diz assim, sempre nos momentos difíceis, quando parecia que nada mais ia ter jeito.
que eu ia partir dessa para outra, como já teve outras situações aí que era impossível ter escapado, mas a força, a vontade de viver da vida faz a gente renascer. E eu sempre digo, né, que eu nasci com uma boa estrela nessa questão aí, né? Porque sempre tive ajuda, tanto física quanto dimensional, nessas questões. E depois que veio meu despertar, parece assim que tudo melhorou mais, porque eu digo, tudo vem a mim com grande poder, alegria e glória. Porque quando eu penso, imagino, eu crio, acontece, né? Olha que lindo! Então, precisamos aprender, né? Como a minha mãe falava, assim, quando nós aprendermos a usar o nosso cérebro, a nossa mente, a gente vai poder muitas coisas. E eu lembro uma frase que Cristo falava, né? Que ele diz assim que nós faríamos coisas maiores do que ele, nós faríamos, né? Muitas coisas muito maiores. E nós não prestamos atenção naquela época que ele falou, né? E todos nós temos grandes capacidades, né? Força também. Nós somos superpoderosos, né? Nós somos o que a Escritura fala, o Cristo falou, nós somos deuses, nós somos deuses, né? Aqui, nesse momento, de terra, né? Nós estamos deuses passando essa superação, provando desse sentimento, dessas emoções, né? Porque, Sheila, quando eu era criança, eu estava até falando para a Tânia, uma coisa que eu falava sempre para minha mãe era que eu não gostava de ter nascido humano. Olha, né? Por quê? Eu dizia assim, mãe, eu não gostei de ter nascido humano, porque há essa limitação toda, né? Nós somos tão limitados aqui, né? E certo dia eu escutei também meu irmão falar, o Miguel Arcanjo, que ele não gostava de ser humano. Mas ser humano também é bom, porque nós estamos aprendendo com todas essas emoções. Se não fosse esse aprendizado, talvez eu não seria alguém melhor. Talvez você não fosse alguém melhor. Isso nos ensina a nos moldar, principalmente o nosso eu, consciência, nosso eu interior, trabalhar, porque a mudança ela nasce de dentro para fora, né? Nunca de fora para dentro, né? Então é isso. Que lindo! Que Nunca lindo! desista. Certo? Gente! Então precisamos cada dia trabalhar a nossa vida, né? É verdade. Buscar das melhores, das coisas mais simples da vida, transformar as coisas mais simples da vida em momentos de alegria. Eu digo isso, sabe? Só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer você. Eu sei que Gratidão, eu que agradeço. Tudo de bom para você. E agradecer toda a galera toda, esses fofinhos e fofinhas que estiveram com a gente até agora. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Mas eu tenho que avisar que amanhã tem live sobre tarô, aqui no meu canal, no Virando a Chave. Amanhã é dia de tarô ao vivo e a cores. Tire suas dúvidas amanhã comigo aqui. Eu quero tirar minhas dúvidas e que possamos girar essa chave, né? Vamos virar a chave amanhã. Gente, tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, Espartacus. Tudo de bom. Para mim foi uma honra. Tchau, 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 tchau.